Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o Consolador. Segundo, sua deidade, atributos e obras. Terceiro, heresias antigas e novas. Nosso texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que está na Nova Almeida Atualizada. Nós costumeiramente utilizamos a versão Almeida Corrigida Fiel aqui na nossa lição, tá? Na nossa aula. Dentro da igreja nós usamos Almeida Revista e Corrigida, que é o que vem os versículos da lição, que não são os que eu pego e coloco aqui. Mas nesse texto áureo especificamente está a versão Nova Almeida Atualizada. E diz assim: ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como seria na Almeida Corrigida Fiel que nós costumamos utilizar? Ora, o Senhor é o Espírito. Então só tem essa diferença, tá? Na Nova Almeida Atualizada está este, e na Almeida Corrigida Fiel está o. Então este Senhor, ou o Senhor, é o Espírito. A verdade prática diz que é necessário, primeiro, conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para então poder defender. Então primeiro conhecer para depois poder defender. Como que eu vou defender se eu não conheço? A palavra-chave é Espírito Santo. Primeiro tópico, o Consolador. Primeiro subtópico, o outro Consolador. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Palavras de Jesus. Jesus estava dizendo que ia rogar ao Pai, ou seja, pedir com insistência, com rogos ao Pai, para que o Pai desse outro Consolador. Então a palavra outro aqui nessa passagem, ela é do grego a palavra allos, que significa outro, né? Ou da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade, ou seja, um semelhante a Ele mesmo. Então, se o Espírito Santo fosse uma força ativa, fosse uma força impessoal, ele foi, conforme o ensino equivocado de certas seitas ou de certas denominações que se dizem evangélicas, a palavra correta para outros seria heteros. Nós estamos aqui tratando a palavra allos. Então, se fosse uma força ativa ou algo impessoal, seria outra palavra, seria utilizada a palavra héteros, que significa outro, ou seja, diferente do usual, diferente do comum. O segundo subtópico fala sobre o Paracleto. João 16,7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando ainda, tá? A palavra de Jesus. Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então, nos dicionários da língua portuguesa, eles afirmam que se trata de uma pessoa que defende e que protege alguém. Então, o termo é referente ao Espírito Santo. Aqui a palavra é Paracletos. Então, Consolador aqui é Paracletos, que vem da preposição para, que significa ao lado, ou próximo de, e também do verbo kaleo, que significa chamar, significa convocar. De modo que essa palavra ela significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador e também consolador, conforme a nossa tradução. João 15,26 vai dizer assim: mas quando vier o Consolador, mais uma vez aqui, que eu da parte do Pai, quem está falando? Jesus, né? Eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, ele é enviado pelo Pai, em nome do Senhor. O Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Senhor Jesus. Se você notar direitinho aqui, o João 15,26, ele fala das 3 pessoas da Trindade. Então, o Consolador, eu, que é o próprio Jesus que está falando, e Pai, vos hei de enviar o quê? O Espírito da verdade, que procede do Pai e testificará de mim. 2 vezes a Trindade aqui descrita nesse versículo. Para quem não acredita, então, mais uma vez, e dentro da lição você vai ver outras vezes também falando sobre a Trindade, mesmo sem a gente estar falando sobre isso, tá? O próprio versículo fala por si só. O terceiro subtópico diz assim: seu uso no Novo Testamento. Então o termo Paracleto ele aparece 5 vezes no Novo Testamento e diz respeito ao Espírito Santo. João 14,26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então existe um propósito para que o Espírito Santo seja enviado. Para que, Valdecir? Ensinar todas as coisas, nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus tem dito. Então essa é a função primordial do Espírito Santo, dentre tantas outras. Então o nome também é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Então, às vezes, esse mesmo verbo aqui, essa mesma palavra aqui é utilizada para o Senhor Jesus. Da mesma forma que é utilizada para o Espírito Santo, também é utilizada para o Senhor Jesus e traduzida para nós como advogado. Onde está isso? 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, um paracletos aqui, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebeu que aqui ele especifica que é para não ter dúvida nenhuma? Então tem um paracleto para com o Pai, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O resumo desse tópico diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador em todos os momentos da vida. O segundo tópico fala sobre a deidade, atributos e obras. Sua deidade, ou seja, deidade quem? Deidade do Espírito Santo, ou divindade do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. Então o primeiro subtópico fala sobre a sua deidade, ou divindade, como preferir. A divindade do Espírito Santo ela é revelada na Bíblia, na palavra de Deus, de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de formas alternadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, Juízes capítulo 15, versículo 14 diz assim: o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, ou seja, o Espírito do Senhor com veemência se apossou de Sansão. Agora, na sequência, nós lemos que depois que Sansão foi traído por Dalila, o que acontece? Juízes 16, 20 diz assim: não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Não, peraí, era o Espírito do Senhor que se apossava dele, o Espírito Santo que se apossava dele, mas aí também ele utiliza que não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Olha só, você está vendo como aparece de formas alternadas? Então assim, tanto para o Espírito do Senhor como para o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele é o próprio Deus. Agora, veja uma comparação aqui, Êxodo 17, 7 com Hebreus 3, versículos 7 e 8. Êxodo 1, 17, 7 diz assim: e chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Percebeu que aparece a palavra Senhor aqui? Então agora o mesmo texto, só que agora lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, percebeu? Lá no Antigo Testamento está falando que era o Senhor, que era o próprio Javé, não é isso? Agora aqui no Novo Testamento está dizendo que aquela passagem, está se referindo àquela passagem, tá? De Êxodo 17, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, ou seja, lá com o problema de Massá e Meribá. Também fala sobre Deus de Israel, 2 Samuel capítulo 23, versículos 2 e 3. Bastante atenção nesse texto aqui, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca, versículo 3. O Deus de Israel, o Espírito do Senhor, o Deus de Israel, aí ele complementa, a rocha de Israel. Quem que é a rocha? A rocha não é Cristo, o Espírito do Senhor não é o Espírito Santo, o Deus de Israel não é o Pai. Então, as três pessoas aqui novamente no Antigo Testamento, tá? A rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Anota esse versículo aí, 2 Samuel, por que segundo? Vai dizer, todo mundo fala segunda está errada, porque quando nós falamos isso, nós estamos abreviando o nome, não é isso? Então, segundo livro de Samuel, o Antigo Testamento são livros, então é no masculino, o Novo Testamento são cartas, são epístolas, então se fala no feminino. Nós costumeiramente falamos de forma errada, de maneira inversa, né? Então no Antigo Testamento masculino, segundo Samuel, por que segundo? Porque segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3. Então essa forma de apresentação ela é frequente na Bíblia, ela é constante na Bíblia. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4 diz: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Pegou? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder?
por que formaste este desígnio em teu coração? Olha o finalzinho agora. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, está dizendo que, ele está falando que no versículo 3, ele está falando que mentiu ao Espírito Santo, e no versículo 4 ele está dizendo que mentiu a Deus, ou seja, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus e não uma força ativa. O segundo subtópico diz assim, seus atributos, então a divindade do Espírito Santo, revelada na Bíblia, ela é revelada na Bíblia, ou seja, ele é também, assim como Deus, assim como Jesus, ele é onipotente. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, pela virtude do Espírito de Deus. Então, sinais e prodígios operados pela virtude do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então o Espírito, ele é a fonte de dons, de poder e também de milagres. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 9 a 11. Não vou ler completamente, só vou falar especificamente dos dons, tá? Então fala sobre dons dados pelo Espírito Santo, aqui em 1 Coríntios 12. Então fala sobre a fé, fala sobre os dons de curar, fala sobre a operação de maravilhas, sobre a profecia, o dom de discernir os espíritos, sobre a variedade de línguas, sobre a interpretação de línguas. Aí vem o versículo 11 dizendo, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo é aquele que distribui os dons espirituais. Também a onipresença é um outro atributo incomunicável de Deus e também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. O Salmo 139, versos 7, 8 e 10 diz assim, para onde me irei do teu Espírito? Pegou? Espírito. Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali também estás. Versículo 10. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá, ou me sustentará, como você preferir. Então, para onde você for, o Espírito Santo vai estar presente. Então, ele é onipresente. Ele também é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10. O 11 também, mas vamos ler só o 10 aqui. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Porque ele é Deus e porque ele é onisciente, porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas? Sim. Ele conhece o futuro? Sim. Conhecedor do futuro. Lucas 2, 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. João 16,3 também fala que ele vos anunciará tudo aquilo que há de vir. Ele também possui o atributo da eternidade, ou seja, não teve princípio e não terá fim. Hebreus 9,14 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, 9,14 é uma pergunta que ele está fazendo, tá? Eu não me expressei direito, mas é uma pergunta que ele está fazendo. Quanto mais o sangue de Cristo, então ele falou, primeiro ele falou Cristo, né? O sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, já falou a segunda pessoa aqui, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, se ofereceu a quem? O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus, já falou da Trindade de novo. Está prestando atenção? Vários versículos na Bíblia, de ponta a ponta, Antigo e Novo Testamento, fala sobre a Trindade. Só não acredita quem não quer. São três deuses? Não, é um Deus só. Então nós somos monoteístas. Nós adoramos apenas um Deus, mas esse Deus, ele é composto por três pessoas. Deus é Espírito que tem três almas. Fica claro isso daí? É difícil entender? Às vezes pode até ser difícil, mas com o passar do tempo vai se acostumando com isso. Então, dois pontos importantes aqui. A Trindade e também fala do Espírito Eterno, que é o Espírito Santo. Terceiro subtópico, suas obras. Então, são muitas as obras de Deus efetuadas através do Espírito Santo. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, Lucas 1,35 diz assim, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti quem? O anjo estava falando para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, se você não quiser acreditar, mas aqui já está falando da Trindade mais uma vez, não é isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso também o Santo está falando de Jesus, que vai nascer aqui, não é isso?
o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Então ele gerou, o Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Ele também, o Espírito Santo também dá a vida eterna, como diz Gálatas 6:8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Que mais que ele faz? Ele guia o seu povo, Isaías 63:14, como um animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo. Então o Espírito Santo guia para te fazeres um nome glorioso. Romanos 8:14 também diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gálatas 5:18 vai dizer que não estáis debaixo da lei. Ele constitui o que? Líderes na igreja também. Atos 20:28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, o Espírito Santo constitui líderes na igreja. Então, o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes. Quem que apacenta, não é o pastor? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, para você também, que acredita que só existe um pastor, que é Jesus, Jesus ele é o sumo pastor, é o pastor principal, mas o Espírito Santo aqui também está dando pastores para a igreja, está dando bispos para a igreja, está dando presbíteros para a igreja, está falando sobre a liderança da igreja, e é o Espírito Santo quem coloca esses líderes. Ele habita também nos crentes. Olha só, 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós, é outra pergunta, tá? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ó, o Espírito Santo habita dentro de nós. A partir do momento que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Agora, tem mais alguma coisa? Tem. Ele é autor do novo nascimento. João 3:5 diz: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, Jesus respondeu, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez a trindade para você que não acredita aqui, tá bom? Então, ele também dá vida, Ezequiel 37:14, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Colocarei o meu espírito em vós e vocês vão viver, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor, que o Senhor disse isso, eu fiz, disse o Senhor. Também tem Romanos 8, do 11 ao 13, que nós também não vamos ler, né? Mas essas obras que nós citamos aqui são exclusivas de Deus, o que deixa claro, que deixa evidente que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é igual ao Pai. O resumo desse tópico diz que a Bíblia revela a divindade do Espírito Santo por meio dos seus atributos e também das suas obras. O terceiro tópico fala sobre heresias antigas e heresias novas. Então, primeiro subtópico, as primeiras heresias. Então, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente, ou lá antigamente não existia um consenso. Até hoje não existe consenso em muitos lugares. Mas lá no Oriente, letra A aqui, vamos falar sobre os arianistas, vamos falar sobre os tropicianos e os pneumatomacianos. É difícil, né? São palavras difíceis, mas rapidinho aqui, arianos, vem de Ário é o nome de uma pessoa, tá? Ele considerava também o Espírito Santo como uma criatura, ele considerava que o Espírito Santo havia sido criado. Eunômio, que foi um dos arianistas mais radicais, ele considerava o Espírito Santo como uma criatura produzida pelo Filho a pedido do Pai. Então Jesus pediu ao Pai que criasse o Espírito Santo, era assim que Eunômio considerava. Tropicianos era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que significa figura. Então Atanásio dizia ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura, no caso, tá certo? Ou seja, ele era uma figura, ele foi alguém que foi criado. Aí vem os pneumatomacianos, eles surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomacoi vem de pneuma, que é espírito, e macomai, que significa falar mal, falar contra. Eles eram os opositores do Espírito. Aí tem o Eustáquio de Sebaste, do século IV, que foi o principal defensor dessa heresia, que negava a divindade do Espírito Santo. Ou seja, todos esses camaradinhas aqui falavam que o Espírito Santo foi criado. Então as heresias na atualidade é o segundo subtópico. Então existe uma seita aí
vou só abreviar o nome aqui, mas vocês já conhecem que são os TJs, eles são seguidores da antiga linha teológica dos arianistas, ou seja, eles negam a divindade e eles negam a personalidade do Espírito Santo. Eles grafam ou eles escrevem o seu nome, o nome do Espírito Santo, com letras minúsculas. Por exemplo, na tradução do Novo Mundo, ela substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus, tá vendo? É impessoal, não é Deus, não é uma pessoa, não é ninguém, é simplesmente uma força. Em Gênesis 1 e 2 ele usa a expressão aqui é em Gênesis 1 e 2, né? Agora Atos 2 e 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, traduz-se com uma letra Espírito Santo com letra minúscula. Então a expressão hebraica aqui, Ruach Elohim, significa Espírito de Deus, ela aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem de Gênesis é que ela é traduzida por força ativa de Deus. Somente isso. Então, para ver que está errado realmente, né? Somente aonde interessa eu vou lá e altero. Onde não me interessa, pode deixar, pode manter, que eu arrumo algum outro tipo de explicação. O subtópico 3 fala sobre o Espírito Santo em outras religiões. Então, em algumas religiões orientais, a noção sobre o Espírito Santo é muito confusa. E não é só no Oriente, né? Aqui no Ocidente também. Primeiro, uma crença estranha. Então, os intelectuais do islamismo, por exemplo, eles se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós um mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Está lá no Alcorão 61:6, tá bom? Isso aqui está lá no Alcorão. Se você pegar, é distribuído gratuitamente. Eu não estou inventando nada da minha cabeça, não. Pode pegar lá, você vai conferir. Então eles confundem a palavra grega periklitos com parakletos. Então são duas palavras distintas. Então o que significa periklitos? Significa renomado, significa ilustre. E Paracletos, o que significa? Consolador, nós já vimos, né? Tem várias traduções lá. Agora, Paracletos aparece em João 14:16, 14:26, 15:26, 16:7, dentre tantas outras passagens. Então, mas dessa forma eles concluem equivocadamente que Maomé é o consolador prometido por Jesus. Então, agora essa palavra periklitos, ela nem aparece na Bíblia, não aparece em lugar nenhum. De Gênesis, Apocalipse, você não vai ver essa palavra na Bíblia. Então, é uma conclusão errônea segundo a nossa crença. Então, segundo a própria palavra de Deus mesmo, né? A resposta bíblica a respeito disso, o que é? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo lá em João 14:26. Ele não diz que é uma outra pessoa, ele não diz que é Maomé, que é Buda, ele não diz nada disso. Ele diz que é o Espírito Santo. Então, quem que é o Espírito Santo? É a promessa do Senhor. Qual que é a promessa do Senhor? É para que ele fique convosco para sempre, conforme João 14, versículo 16. Então, trata-se de um ser que ele não morre, mas sim que vive para sempre, ou seja, pelos séculos dos séculos. Jesus também disse que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Jesus disse que o Pai iria enviar e que o Espírito Santo iria testificar dele, lá em João capítulo 15, versículo 26. Ou seja, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Ele não testifica de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro nome. Ele testifica do próprio Jesus. Então, quando ele viesse, ia testificar do Senhor Jesus, ia comprovar a respeito do Senhor Jesus. E o resumo desse tópico diz que os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos procuraram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. E a conclusão da nossa lição diz que a igreja crê desde o princípio na divindade e personalidade do Espírito Santo. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. O Consolador, ele é enviado pelo Pai, em nome do Filho, ou seja, em nome de Jesus. Para quê? Para ensinar os discípulos, para nos fazer lembrar de tudo que o Filho nos ensinou e para testificar dele. Dele quem? De Jesus, do Cristo. É impossível uma força ativa e impessoal ela ser enviada em nome de alguém tendo todos esses atributos que nós já citamos. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.